Olá, internauta. Estamos começando mais um ESA Entrevista, recebendo hoje Marco Aurélio Peixoto, ele que é coordenador da ESA, procurador da Advocacia Geral da União e professor. E vem aqui conversar com a gente sobre o Dia Nacional da Advocacia Pública, comemorado no dia 7 de março. Já isso, se for contar a data que originou a comemoração, nós vamos para ir para 4 séculos de comemorações. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gilvan, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com colega advogada, estagiários, enfim, o público em geral. De fato, no dia 7 de março a gente comemora o Dia Nacional da Advocacia Pública, uma lei federal que data de 2012, que instituiu o Dia Nacional da Advocacia Pública. Mas na verdade, ela remete a 1609, porque no dia 7 de março de 1609 foram criadas as carreiras, ainda no Brasil colônia, Gilvan, de procurador dos feitos da coroa, do fisco e da fazenda, que seria, digamos assim, o primeiro registro histórico da advocacia pública. Então, por conta disso, foi escolhido o dia 7 de março para que nós comemoremos anualmente o Dia Nacional da Advocacia Pública. Hoje a advocacia pública, ela está em todos os órgãos públicos, está nas universidades, está nas autarquias, mas tem uma questão que é muito sensível para a advocacia pública, a meu ver, hoje em dia, que é os municípios, são os municípios, Isso. As procuradorias municipais. Nós temos hoje em Pernambuco procuradorias organizadas, concursadas e com carreiras sedimentadas nos municípios grandes. Os municípios pequenos, às vezes por falta de estrutura, por alguma condição, não tem essa carreira, são advogados que são contratados. Como é que está a situação hoje em Pernambuco, no Brasil, de maneira geral, com relação a essa questão da Procuradoria Municipal? Muito bem, Gilvan. Na verdade, eu presido uma comissão, que é a Comissão de Advocacia Pública aqui da UABPE, e nossa comissão congrega representantes da advocacia pública de todos os segmentos, federal, estadual e municipal. Para que o público tenha ideia, a advocacia pública a nível federal engloba os advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, do Banco Central, estruturadas dentro da Advocacia Geral da União. A nível estadual, há os procuradores de estado, os procuradores em cada estado, há uma Procuradoria Geral do Estado, assim como há no Distrito Federal. No âmbito dos municípios, que é o que é mais preocupante, a gente tem a ausência de uma previsão constitucional, não há uma imposição constitucional que obrigue a existência de uma carreira própria de procurador, como há a nível federal e a nível estadual, e por conta disso a gente tem ainda uma minoria de municípios no país, cerca de 34% de municípios do país é que tem carreira própria de procurador. Normalmente, Gilvan, daqueles municípios que são maiores, municípios mais bem estruturados, com mais recursos, é que tem carreira própria de procurador. Aqui em Pernambuco, por exemplo, de 185 municípios, a gente tem aproximadamente 30, pouco menos de 30 municípios com carreira própria de procurador. O que é preocupante e é uma luta que a gente trava sempre, e sem dúvida será uma bandeira que nós defenderemos nessa gestão, para que os municípios se conscientizem da importância de ter uma carreira própria de procurador. Porque o que acontece? Quando você não tem uma carreira própria de procurador, a defesa do município é feita por advogados contratados mediante inexigibilidade ou dispensa de licitação ou ocupante de cargo em comissão, que sem qualquer demérito, mas o que acontece é que quando o prefeito perde a eleição, eles também saem juntos. E aí você tem solução de continuidade, exatamente. Você tem uma descontinuidade na boa defesa do município e aquela história, quando você tem um procurador próprio, o prefeito pode perder a eleição, que a defesa judicial do município e também extrajudicial continua sendo feita regularmente. Então, isso é uma bandeira a nível nacional que se defende para que os municípios possam implementar concursos e criação de carreira própria de procurador. Esse é um tema que me parece que o Tribunal de Contas, inclusive, tem batido. Sem dúvida, sem dúvida. Isso tem tido uma atuação dos órgãos de controle. O que é que, no dia a dia, os gestores públicos alegam para não implementar uma procuradoria concursada, organizada e de carreira? Pois é, a bem na verdade, na maior parte dos casos, o que a gente observa é falta de vontade política mesmo para que haja essa criação, a estruturação de uma carreira própria de procurador. Porque você não precisa criar uma carreira com 15, 20, 50 procuradores. Você está num município pequeno, você pode criar uma carreira pequena de 2, 3 procuradores, mas ter essa defesa judicial bem estruturada. A argumentação, digamos assim, formal que se usa é muito mais de questões orçamentárias ou questões de natureza
de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, enfim. Mas quando a gente vai observar, na verdade, o que você está pagando num contrato para a prestação de serviço de um advogado que é terceirizado ou de um ocupante de cargo em comissão, você poderia estar utilizando aquilo para o pagamento da remuneração mensal daquele procurador. Então, nos parece que é uma justificativa um tanto quanto falha, né? E realmente, por isso que os órgãos de controle, controladorias, tribunais de contas dos estados e da União têm batido forte no sentido de que haja Há, inclusive, uma proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso já há alguns anos, para alteração do texto da Constituição, e aí, com isso, a gente teria essa obrigatoriedade da existência das carreiras de procurador municipal. Além dessa questão dos municípios, que me parece ser mais sensível, quais são os desafios hoje que a gente tem na carreira de procurador? Há desafios que são muito específicos, por exemplo, no âmbito federal, no âmbito estadual, municipal a gente tratou, mas que desafios hoje a carreira enfrenta que precisa ser, aos poucos, resolvido determinados desafios, determinados problemas? Então, para começo de conversa, é importante destacar, e a sociedade muitas vezes pouco conhece, a importância do papel do advogado público dentro da estrutura da administração pública. Primeiro porque muita gente, quando lembra do advogado público, pensa nele atuando judicialmente, pensa no advogado público atuando no processo judicial. Mas nós ocupamos uma função que eu considero muitas vezes até de maior relevo, no que a gente chama de atividade consultiva. O que é atividade consultiva? O procurador, o advogado público, ele está dentro da administração estadual, federal e municipal, elaborando pareceres, né, analisando as minutas de editais de licitação, de contratos, de convênios, de instrumentos normativos, de editais de concurso público, de sindicâncias, de processos administrativos disciplinares. Então, é o que a gente chama de atuação preventiva. E, com isso, há um combate à corrupção, há uma defesa da moralidade administrativa, há uma prevenção de litígios, né? E essa atividade ela é relevantíssima. O que é que acontece, no mais das vezes? A falta, muitas vezes, de independência técnica que é dada para as carreiras da advocacia pública, e isso é sentido muito mais a nível municipal do que a nível federal e estadual, faz com que o procurador, o advogado público, muitas vezes se encontre numa situação de fragilidade junto ao gestor, né? Aquela pressão que muitas vezes um procurador que está no interior sofre do prefeito, que está muito mais próximo dele, porque deu um parecer contrário a uma licitação, porque deu um parecer contrário a um convênio que ele queria celebrar. Ele não tem estabilidade no cargo. E ele muitas vezes não tem estabilidade ainda, é recém-chegado e tem o receio de sofrer algum tipo de retaliação dentro da carreira. Por que eu digo a você que é mais raro isso de acontecer a nível estadual e municipal? Porque não há essa proximidade física, né? Então, a independência técnica ela é muito mais preservada do que a nível municipal, especialmente dos municípios menores. Essa questão da estabilidade, por exemplo, do controle de atos do poder público no que se refere aos municípios, a constitucionalidade de alguns projetos de lei. Não raro a gente encontra o Ministério Público entrando com leis, com ações de inconstitucionalidade com relação a leis municipais que, enfim, prevêem coisas do tipo pensões vitalícias para prefeitos e ex-vereadores. Esse tipo de situação, se tiver um procurador concursado, é mais difícil. Muito mais difícil de acontecer. Sem dúvida, é mais difícil de acontecer porque o colega concursado certamente terá o preparo necessário para analisar aquela minuta do instrumento normativo e, com isso, evitar que, no âmbito municipal, haja a edição de um instrumento que é viciado, que tem uma inconstitucionalidade, que tem uma ilegalidade patente e que, por via de consequência, vai gerar problemas na seara judicial e problemas que ficam para o futuro, porque quando você pratica atos dentro da administração com base no instrumento viciado, lá na frente você vai ter repercussão inclusive financeira, para aquele próprio ente ter que pagar depois. Um estereótipo, vamos dizer assim, do advogado público que é comum se ouvir das pessoas é aquele sujeito que está ali para atrapalhar a vida de alguém que tem um processo contra o Estado. Sempre recorre de tudo, procrastina e tal. Como é que você, enquanto um procurador de um ente público, e como é que a categoria reage a esse tipo de crítica? Como é que vocês digerem isso? Porque
você tem conhecimento que esse tipo de avaliação é comum? Sem dúvida. Eu tenho 15 anos de AGU, um pouco mais de 15 anos de AGU, e eu sempre ouvi isso dos colegas advogados privados e também, muitas vezes, dos colegas que não são da área jurídica, no sentido de que, mas a advocacia pública, o procurador, ele recorre de tudo, é sempre procrastinando a relação processual. Sabe que não tem direito, mas isso, continua recorrendo. Na verdade, a consciência que é preciso ter é que nós, enquanto advogados públicos, tanto quanto aqueles que são advogados privados, que, aliás, a advocacia é uma coisa só, né? O que muda é o cliente, né? O cliente de alguém é José, João ou Maria e o cliente do advogado público é a União, o Estado, o município. Mas o que muda é apenas o cliente, a advocacia é uma só. Da mesma forma que aquele cliente que está ali defendendo João, José ou Maria vai utilizar dos meios lícitos, dos meios possíveis para a defesa judicial do direito do seu cliente, acontece conosco também. Mas essa visão, Gilvan, ela vem sendo a cada dia, digamos assim, minimizada e ultrapassada. E eu explico por quê. No âmbito da AGU e no âmbito das procuradorias de Estado mais bem estruturadas e também dos municípios, essa consciência de uma litigiosidade responsável, né, que faz uma contradição com essa litigiosidade desenfreada que se tinha anteriormente, ela vem crescendo, né? Eu lhe dou um exemplo. No âmbito da AGU, nós temos uma Câmara de Conciliação e Arbitragem que serve exatamente para você utilizar métodos autocompositivos para resolver os conflitos, ou seja, evitar que conflitos precisem chegar ao Poder Judiciário para que o Estado juiz resolva aquele conflito. Mas qual seria a autonomia, por exemplo, de um procurador, de um advogado da União, resolver, principalmente porque esses conflitos envolvem algum tipo de ônus financeiro para o contribuinte, no final das contas, para o contribuinte, porque o Estado vai ter que pagar. Como é que fica a capacidade ou a autonomia dele resolver? Exatamente. Instrumentos normativos vêm sendo editados no âmbito federal, estadual e também de alguns municípios, conferindo essa autonomia. Nós temos dentro da AGU algumas portarias que já datam aí de 3, 4 anos, que, por exemplo, nos autoriza a fazer coisas que eram inimagináveis há alguns anos, como, por exemplo, se você entra com ação contra a União e aquela matéria já é algo que é suficientemente pacificada dentro do Poder Judiciário, eu não vou contestar, eu vou reconhecer a procedência do pedido. Ou se a gente sofre uma derrota numa sentença judicial e aquela matéria é interpretada como algo que não tem muita viabilidade de êxito também, eu vou poder desistir, né, ou renunciar à interposição do recurso, ou desistir do recurso eventualmente interposto. Então, isso existe a nível federal, a nível estadual e também em alguns municípios. Hoje se autoriza, o Estado de Pernambuco, por exemplo, editou uma portaria recentemente autorizando a celebração do que a gente chama de negócios jurídicos processuais. Em suma, são acordos que são celebrados, acordos procedimentais que são celebrados entre o ente público e o particular no curso do processo, que pode dar fim ao processo ou resolver algumas outras questões dentro da seara processual. Então, essa visão, né, de uma litigiosidade absolutamente desenfreada por parte dos entes públicos, ela vem sendo aos poucos superada, vem sendo aos poucos minimizada. Você tem uma ideia, de 2007 até 2016 foram pactuados apenas nesta Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU 208 acordos, e alguns deles muito significativos, que geraram uma economia para os cofres públicos, geraram uma economia para o jurisdicionado, não movimentaram a máquina judicial, e isso, sem dúvida, significa contribuir com a celeridade na prestação jurisdicional. Como é que funciona essa Câmara de Arbitragem na AGU hoje? É um departamento à parte? Tem quantos advogados, quantos procuradores? Existe um corpo funcional só para cuidar disso? Existem questões que é assegurado ao cidadão o sigilo, se tiver alguma informação delicada? Como é que funciona isso? Então, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal funciona dentro da AGU, ela existe desde 2007, é um setor dentro da AGU em Brasília. E tem seus núcleos, suas representações regionais nos estados, né, nas consultorias jurídicas da União nos estados, e tem um corpo funcional próprio. Então, nós temos advogados da União e procuradores que são lotados, né, que são direcionados para aquela atividade exclusivamente, que têm expertise, enfim, e absoluto domínio em matéria conciliatória, porque não é fácil para quem foi doutrinado, né, durante anos de faculdade de Direito a litígio, e, de repente, você passar para uma cultura de autocomposição. E essas pessoas têm essa expertise, há um corpo também de servidores para isso. E o que acontece é que
essa Câmara ela absolve demandas que envolvem eminentemente entes públicos, né? Muitas vezes um conflito que envolve a União em uma autarquia ou fundação federal, que chegaria ao Poder Judiciário, ou a União com o Estado ou com o município que tope. O município do Recife pactuou com a União dentro da Câmara de Conciliação, alguns anos atrás, centenas, eu acho até milhares de processos que envolviam a execução de IPTU e de taxa de limpeza pública, né? Já que o IPTU não é devido e foi pactuado lá, e dentro da taxa de limpeza pública houve uma pactuação para se reduzir multas, para se reduzir penalidades que existiam decorrente da cobrança desta taxa para os entes federais. Isso tudo foi levado para uma Câmara de Conciliação. Então, muitas vezes, os próprios entes públicos, ao invés de estarem litigando dentro do Poder Judiciário, trazem isso para a Câmara de Conciliação e aquele acordo que ali é celebrado não apenas satisfaz mais as partes envolvidas, como contribui para evitar tantas demandas que iriam desaguar no Poder Judiciário. E se tiver um ônus financeiro para a União, para o ente público, de uma maneira geral, em quanto tempo isso é satisfeito para o contribuinte que teria direito, em tese, àquele recurso? Demora? É um processo similar ao precatório ou não? É uma coisa administrativamente mais rápida? Então, dentro da Câmara de Conciliação e Arbitragem, regra geral, o que a gente tem é a resolução de conflitos que envolvem entes públicos federais contra outros entes públicos federais ou entes públicos federais contra entes da administração estadual ou municipal. Os conflitos com o jurisdicionado não são levados à Câmara de Conciliação como regra geral, mas eles passam muitas vezes por planos de negociação. Então, existe uma série de matérias no âmbito federal e também no âmbito de estados e municípios que já são passíveis de acordo, né? E muitas vezes celebrados antes mesmo de se levar ao Poder Judiciário, né? Ou durante o curso do processo se faz um plano de negociação para resolver aquilo, e a satisfatividade para o jurisdicionado é muito mais rápida do que se ele tivesse que esperar por anos a fio no Poder Judiciário, até ter uma sentença transitada em julgado, até ele requerer o cumprimento de sentença, inscrição em precatório para o recebimento daqueles valores. Então, a satisfação para o jurisdicionado é também muito maior em decorrência disso. Então, nesse 7 de março, a gente já falou de muitos desafios com relação à carreira da advocacia pública. O que é que a gente tem que pode comemorar efetivamente hoje, pegando um retrospecto? Você falou nisso na sua conversa que tem 10 anos de AGU, 15 anos. Então, nesses 15 anos, o que é que você viu que merece ser comemorado e o que é que ainda precisa avançar? Então, a AGU hoje, as PGEs, as PGMs hoje são importantes parceiras no combate à corrupção. Aliás, é uma marca do país atualmente, né, de alguns anos para cá, a preocupação com o combate à corrupção. E eu lhe trago um exemplo claro disso. Entre os anos de 2017 e 2018, houve a recuperação de mais de 500 milhões apenas em ações de improbidade administrativa que foram ajuizadas pela Advocacia Geral da União. Isso reverte em benefício para o próprio cidadão, porque, direto ou indiretamente, você tem a execução de políticas públicas direcionadas ao jurisdicionado. As execuções fiscais também, é bom destacar, elas são responsabilidade dos advogados públicos, municipais, estaduais, federais, e para você ter uma ideia, em um ano, a nível federal, isso é um dado de 2017, houve a recuperação de mais de 26 bilhões de reais por parte da Fazenda Nacional, de dívidas que eram objeto de execução fiscal. E, mais uma vez eu digo, esses valores revertem para o cidadão jurisdicionado. Essa é a percepção que a sociedade precisa ter do papel do advogado público. Não aquele que está, muitas vezes, litigando num caso concreto contra um parente seu, contra alguém, mas aquele que está defendendo o Estado brasileiro, né, contribuindo com a execução das políticas públicas e também recuperando recursos que acabarão por reverter em benefício de toda a sociedade. E para esse 7 de março, nós vamos comemorar um evento que a ESA está preparando, enfim, vai ser no dia 13. Isso. Que evento, o que é que vai ter nesse evento? Qual é o convite que você tem que fazer para os advogados públicos, para o advogado de maneira geral, para participar desse evento? Esse é um convite que a gente dirige aos nossos colegas advogados públicos, mas também aos colegas advogados privados, aos estagiários, à sociedade de maneira geral, para que reflitam conosco, celebrem conosco o Dia Nacional da Advocacia Pública. A ESA, que é uma parceira importantíssima, né, da nossa Comissão de Advocacia Pública, de tantos eventos que já foram realizados e que estão programados para esse ano de 2019,
está organizando, em parceria com a Escola da AGU, em parceria com o Centro de Estudos da PGE, um seminário chamado Advocacia Pública em Debate, que a gente, por razões logísticas, para não fazer no dia 7, já que é na sequência do Carnaval, nós vamos fazer no dia 13 de março, aqui na UAB, entre 8h30 da manhã e 5h45 da tarde, 18 horas, nós vamos fazer o seminário Advocacia Pública em Debate, discutindo temas do direito administrativo, do direito tributário, do direito processual civil, do direito constitucional, com advogados públicos e com advogados privados de uma maneira geral. Então, fica o convite para que nosso colega advogado, nossa colega advogada possa participar. Nós temos também outras ações para marcar essa data. Nós vamos fazer uma ação social em algumas escolas. Estaremos no dia 12 de março na Escola Manuel Borba, na escola estadual, levando nossos advogados públicos para prestar noções de cidadania, de direitos humanos para os alunos de escola pública. E temos um projeto interessante também, Gilvan, que é a visita às faculdades de Direito, para gerar essa interface, essa inter-relação entre o estudante de Direito e a advocacia pública, para que eles entendam como funcionam nossas carreiras, qual o papel do advogado público, qual a diferença entre as carreiras, a diferença para a advocacia privada, que ele possa se sentir atraído por um dia até mesmo fazer concurso público e virar nosso colega advogado público. E esse projeto, a gente já tem visitas também agendadas em algumas instituições de ensino superior. É isso, minha gente. Conversei com Marco Aurélio Peixoto, ele é presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB, é coordenador da ESA, é procurador da Advocacia Geral da União e gentilmente nos atendeu aqui para conversar sobre o Dia da Advocacia Pública. Marco Aurélio, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos e nos aguardem no próximo ESA Entrevista.